Olá, eu sou o professor Marajá, sou mestre e doutor em Geografia com ênfase em Geopolítica e pós-doutor em Direitos Humanos. A nossa disciplina é Políticas Educacionais. O tema da aula de hoje são as políticas educacionais como campo do saber, construindo conceitos. Esse bloco será dividido em 4 temas-chave. O primeiro tema, o que é política. O segundo tema, a Constituição do Estado. O terceiro tema, a democracia e a cidadania enquanto dois lados da mesma moeda. E, por fim, o quarto tema, as políticas públicas e a política educacional. Na aula de hoje, falaremos sobre a Constituição do Estado. Nós vamos falar agora sobre a Constituição do Estado. O entendimento de política remete-nos imediatamente ao conceito de Estado. Porém, antes de buscar tal conceito, faz-se necessário entender que se durante o período da História Antiga ou Idade Clássica e também durante o período medieval, ao falar-se de Estado, os autores estavam referindo-se ao, entre aspas, estado de natureza ou sociedade natural, que seria o momento em que o ser humano subjugaria seus instintos, suas paixões, enfim, todas as suas vicissitudes a uma liberdade regulada pelos princípios da moral, da ética, da justiça, a fim de alcançar os bens divinos. Essa visão de estado natural contrapõe-se, melhor dizendo, à visão moderna de Estado. Segundo os teóricos que tratam sobre o estado de natureza, ou inclusive o direito natural, o naturalismo, houve um período em que as sociedades humanas não tinham regras comuns a todos os povos, até porque o homem ainda vivia no nível de tribos. Então, as regras eram feitas de forma costumeira, também chamada de consuetudinária, e essas regras ainda não eram, porque não existiam no período da escrita, elas eram muito simples e vinculadas ao cotidiano. Então, esse direito natural, ele é aquilo que talvez nós tenhamos de mais simples, porém, de mais fundamental, como, por exemplo, direito à integridade física, à proteção, ao afeto, à reprodução sexual e a alimentos. E é interessante que em algumas áreas das ciências, né, se estuda muito isso, como, por exemplo, a administração, quando falamos da pirâmide de Maslow, e quando quem trabalha com RH fala das necessidades básicas de um colaborador. Mas, enfim, não é nosso tema aqui, vamos avançar sobre o estado de natureza. Segundo Shiroma Moraes Evangelista, o Estado é compreendido como produto da razão, ambiência social marcada pela racionalidade única, na qual o ser humano encontrará a possibilidade de viver nos termos da razão, ou seja, de acordo com a sua natureza. Antes do capitalismo, já existiu o Estado, primeiro antigo e depois feudal. Então, para quem já nasce no período contemporâneo, aprende um modo de vida padrão de um modelo de Estado capitalista. Mas é importante lembrar que o Estado capitalista é uma evolução daquilo que outrora já foi um Estado feudal, que também outrora, antes do feudal, já foi um Estado antigo, inclusive com escravidão, enfim, toda uma sociedade escravocrata. E antes das nações antigas, tínhamos lá esse estado de natureza primitivo inicial. Bom, avançando para o século XII, a Europa passa por um processo de urbanização e acumulação de bens e riquezas, estabelecendo novas relações sociais de poder que mudarão a estrutura política. Que nós estamos falando de um período em que aqueles trabalhadores que viviam nos feudos, né, e que mudaram para os burgos, passando a se chamar de burgueses, através do seu trabalho especializado, criaram novas formas de sobrevivência. Grande parte desses burgueses eram ex-vassalos, né, e se especializaram na parte de alfaiataria, costura, ferragens, né, tornaram-se ferreiros, artesãos, carpinteiros, marceneiros, e vão para as cidades oferecer seus serviços, criando uma alternativa de sobrevivência àquilo que outrora era a produção para a subsistência e pagamento de tributos pelos vassalos aos então senhores feudais.
eminentemente feudal, no modelo de suzerania e vassalagem, para o início de um capitalismo. Então, há um processo de transição. Apesar de que o capitalismo, na sua essência mesmo, ele só é reconhecido a partir do século XV para o XVI, na sua primeira etapa chamada de capitalismo comercial, com as grandes navegações. Mais tarde, uma segunda etapa, um capitalismo industrial, com a revolução dos motores a vapor, a partir de 1750, e por fim, já no século XX, com o advento dos motores a combustão, da eletricidade, do rádio, das telecomunicações, uma terceira revolução, e essa movida especialmente por um capitalismo financeiro com o advento e aumento dos bancos. Então, nós tivemos uma primeira fase comercial com as navegações, uma segunda industrial com as indústrias surgindo através dos motores a vapor, substituindo a mão de obra manual, né? Substituindo as manufaturas, e por fim, o financeiro, e depois nós vamos avançar um pouco mais sobre isso. Mas, voltando aqui, com a peste negra, em meados do século XIV, e as crises subsequentes, ocorre a crise do sistema feudal, e nesse cenário propicia o surgimento de um novo modelo político baseado no Estado. Então, nós vamos lembrar que quando Roma cai no século V e os senhores feudais se transformam naqueles que regem as regras dentro dos seus feudos, que é nas suas fazendas, há um processo, né, de reconstrução das nações a partir da peste negra, da migração dos burgueses para os burgos, né, dos ex-vassalos fundando os burgos. Temos ainda a dinastia carolíngia, com Carlos Magno, e esse processo de reconstrução do Estado tenta substituir, aos poucos vai substituindo, a figura dos senhores feudais. Né? E aí eu sugiro aquele filme com o William Wallace, Coração Valente, interpretado por Mel Gibson, ali mostra um pouco essa relação do que era o senhor feudal e os poderes que os senhores feudais tinham naquela época. Né? Porque o senhor feudal, ele criava as regras para o seu feudo, né? E só depois da dinastia carolíngia é que nós teremos a unificação de vários feudos e a escolha de reis e governantes que unificaram vários feudos sobre uma coroa, com tributação, criam-se os exércitos e constrói-se regras. E nesse período a Igreja Católica será importante, porque ela será a grande mediadora entre as relações dos reis com os senhores feudais e legitimará, inclusive, através da instituição e destituição dos reis, né? É o Papa que será a grande figura internacional do Estado desse momento. Então, os reis passam a monopolizar tanto a produção jurídica, através da elaboração de leis, substituindo os senhores feudais, contra a força, mediante a construção dos exércitos, profissionais e permanentes. É porque, na época dos senhores feudais, o mesmo vassalo que, em tempo de paz, plantava e colhia, era o vassalo que pegava em armas para defender o feudo. E daí a tradição de tantos castelos na Europa medieval, né? Ainda temos muitos castelos, que eram as fortificações onde os senhores feudais viviam e resistiam. Naquela época, não era como hoje, né? Que nós poderíamos aí ligar para o 190 e chamar uma viatura. Naquela época, o senhor feudal poderia contar apenas com a força que ele tinha ao seu controle. Bom, então, quando a força, mediante a construção dos exércitos profissionais e permanentes foram criados, assegura-se assim a tributação dos territórios controlados e garante dessa forma a proteção das fronteiras. Para além de todos esses fatores, a figura do rei é justificada pela religião cristã, que ensina que toda autoridade vem de Deus. Né? Pegando aqui uma passagem bíblica, de fato, né, isso tem um fundamento. E aí, claro, tudo pode ser usado, né, para o bem ou não. Assim, obedecer ao rei era mesmo que obedecer a Deus. Então, estava constituído o Estado absolutista. E aí são as confusões, né? Textos fora do contexto servem de pretexto. Por isso que uma das principais áreas da ciência é a chamada hermenêutica, que é o estudo dos textos no seu contexto e para o fim a qual está destinado. Por isso que no direito existe a hermenêutica jurídica, existe o estudo de hermenêutica para quem trabalha com línguas e linguagens, e, enfim. Cada texto tem em si uma essência que, se for estudada com esse rigor, jamais será distorcido. Porque uma coisa é dizer que é a vontade de Deus, outra coisa seria realmente a vontade de Deus.
Mas, enfim, voltando à constituição do termo do Estado, assim como o termo política, inúmeros filósofos ocuparam-se em analisar à luz do seu tempo e dos seus determinantes históricos em qual estavam inscritos. Então, por exemplo, quando a gente fala que o rei dizia que ele poderia cometer alguma atrocidade porque o que ele faz é vontade de Deus, em síntese, ele está tentando legitimar de uma forma espúria algo que não tem nada a ver, porque se ele faz algo que é contrário aos princípios do cristianismo e contrário à própria Bíblia, por si isso já é ambíguo e anula-se, né, desde já. É por isso que é importante conhecermos a origem dos termos e seus conceitos para não sermos enganados. Bom, para além de todos esses fatores, uma coisa é certa. Ao perceber o estado na linha histórica do tempo, tal como atualmente, percebe-se que se trata de uma instituição nova, que se consolida somente de forma consistente a partir do século XIX e tem sido redefinida a fim de dar suporte ao sistema capitalista. Isso é fato. Né? Todo o Estado ele se rearranja os seus poderes, as suas figuras, as suas instituições, dando suporte, né, para que o modelo capitalista evolua. Para Aranha, para Martins, que são autores, né, eles dizem o seguinte, que os filósofos do século XVII estão preocupados em justificar racionalmente e legitimamente o poder do Estado sem recorrer à intervenção divina ou a qualquer explicação religiosa. Daí a preocupação com a origem do Estado. E aqui podemos fazer, inclusive, uma observação importante. Como a Igreja Católica, durante séculos, fez mau uso desse conceito teológico de Estado, de poder do Estado via religião, passou-se a discutir, então, um conceito mais avançado, que é de um Estado racional e, portanto, livre de vínculos religiosos. Não que os proíba e não que os condene, mas que não terá a religião como fundamento para definir o que é certo e o que é errado, e o que pode e o que não pode. Daí surge, então, o conceito de Estado laico, ou Estado leigo, ou Estado que, na sua essência, não se vinculará como alicerce, né, a critérios de religiosos. Né? Apesar de que no Brasil, esse mesmo Estado laico, ele assegura no artigo 5º da Constituição o direito aos cultos, às religiões e as suas liturgias, e o próprio exercício da liberdade de culto, que é pessoal de cada cidadão. Ok? Então, só para não confundirmos que Estado laico seria um Estado ateu. Nada disso. Tá? Ele apenas não terá como fundamento e origem de essência, né, o pensamento de grupos religiosos. Apesar de que os próprios religiosos podem, via parlamento, via representantes, discutir e levar as suas matérias para serem debatidas. Mas não como imposição, não como dogma, e sim como discussão democrática. Muito bem. Vamos agora retomar um pouquinho sobre a Constituição do Estado a partir de Hobbes. Já falamos sobre Hobbes na nossa primeira aula. Né? Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679. Ele defendia o absolutismo. O Estado, segundo ele, surge de um contrato que tem por objetivo garantir os interesses dos indivíduos, bem como suas propriedades. No entanto, o contrato estabelecido retira do homem seu direito natural de fazer o que quiser, cabendo esse direito apenas ao monarca absoluto. Ou seja, ele afirma que o Estado ele é necessário, mas que esse Estado ele acaba também tirando parte das liberdades, porque obriga, né, o cidadão à obediência das leis e, portanto, a ter que pagar tributos, como já afirmamos, né, na aula anterior. John Locke, um outro pensador, relembrando, né, John Locke nasceu entre 1632, faleceu em 1704, também defende a ideia de que o Estado surge de um contrato, mas o ponto central da sua teoria encontra-se no fato de que, para ele, o direito natural dos homens não desaparece devido a esse contrato. Pelo contrário, subsistem para limitar o poder do soberano, justificando, em última instância, o direito à insurreição. Isso é interessante. Então, para John Locke, diferente de Hobbes, ele entende que o soberano não é absoluto.
Ele existe para defender o interesse do povo. E se esse soberano se insurgir contra o povo, justifica-se ao povo o direito de insurreição, de se levantar contra esse soberano que não está cumprindo com a sua obrigação legal. O outro pensador, Rousseau, que já comentamos na primeira aula também, lembrando só que ele nasceu em 1712 e faleceu em 1778, século XVIII, pode-se resolver o problema da legitimidade do poder a partir do entendimento do estado natural do homem, ou seja, o homem primitivo não possuía propriedade e vivia em comum, no momento em que se introduz a propriedade em sua vida. Se introduz igualmente a diferenciação entre ricos e pobres, entre o senhor e o escravo, entre o dominador e o dominado. Isso aqui é um ponto interessante de Rousseau. Ele diz que um dos pontos em que nós legalizamos a propriedade, nós criamos a desapropriação. Então, segundo ele, tem-se, portanto, um falso contrato, uma vez que o homem é aprisionado pelo mesmo. Seria necessário, então, um contrato social no qual o consentimento fosse unânime. Ou seja, uma democracia só seria garantida, segundo ele, se nós tivéssemos, de fato, uma distribuição de bens, rendas e condições plenamente iguais, o que não era o fato no seu período histórico. Deste modo, o homem não perderia sua soberania e sua liberdade, pois mesmo abdicando de sua liberdade, mas sendo ele próprio parte integrante ativo do todo social, ao obedecer à lei, obedece-se a si mesmo e, portanto, é livre. Isso aqui é uma discussão interessante quando se fala da liberdade constitucional. Para Hegel, o Estado é uma síntese dos interesses contraditórios dos indivíduos, ou seja, o Estado é compreendido como o fundamento da sociedade civil e da família. Deixa de ser o modelo ideal e sua racionalização celebra seu próprio triunfo, como um movimento histórico real e uma realidade da ideia ética, o racional para si e em si, ou o racional em si e para si. Isso que é bem interessante, porque é impossível que a gente tenha uma unanimidade numa sociedade tão diversa, mas é possível que nós nos unamos em um único projeto a partir de um único ordenamento jurídico. Por isso que, uma vez discutida e sancionada, as leis se tornam dogmáticas. Vai aquela máxima do direito romano, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Por isso que, enquanto ela é um projeto, temos que participar ativamente dos processos democráticos de construção das leis, para que, uma vez aprovada, nós não tenhamos mais o que reclamar. Porque depois ela se impõe, inclusive, com a previsão de sanções, em muitos casos, para o descumprimento das regras, né? Isso é política. Bom, mas é a partir de Marx, Karl Marx nasceu em 1818, faleceu em 1883, e Engels, 1820 e 1895, são contemporâneos, isso é entendido efetivamente como campo de conflito. Ao analisar a realidade social em que estão inseridos, esses filósofos percebem que, apesar do avanço científico e técnico, que gera progresso e enriquecimento, tem-se, por outro lado, uma pobreza crescente, principalmente por parte dos operários. Nesse sentido, o Estado é entendido como uma violência concentrada e organizada da sociedade. Então, Marx faz essa crítica em relação ao Estado capitalista. Como podemos perceber, para Marx e Engels, o Estado seria um fenômeno histórico e transitório, pois advém do conflito entre as classes sociais, ou seja, lutas de classes, né? Entre ricos e pobres, entre, por exemplo, vassalos, suzeranos, que aconteceu no período feudal, e agora, no período moderno, seria entre patrões e empregados, né? Uma luta que se daria entre aqueles que detêm os meios de produção contra aqueles que só têm as suas forças produtivas, que são categorias de análise marxista. Bom, que se instala desde o momento que o homem deixou de cultivar a propriedade coletiva e passou a apropriar-se de forma individual dos meios de produção. Assim, pode-se entender o Estado como poder coercitivo social que regula e disciplina a vida dos membros da sociedade. Isso é fato, né? O Estado ele regula através de leis e aparelhos de força a garantir as propriedades privadas. Há mecanismos como
à integridade física e aos direitos de quem possui esses meios, e também, de certa forma, através aí da proteção aos direitos trabalhistas, a também, de alguma forma, tutelar os direitos dos trabalhadores. Claro que são evoluções mais recentes, a partir do século XIX e XX, através de várias lutas históricas estabelecidas. Bom, então, rapidamente, falando do que é essa Constituição do Estado, fazendo uma análise histórica mais recente, para que possamos, então, entender o que é essa Constituição e hoje, né, estabelecida em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um com a sua função. Aquele que executa é aquele que administra, o que legisla é o que constrói as regras e o que julga é aquele que fiscaliza. E ele existe em nível federal, com presidente, ministros no executivo, deputados e senadores, deputados federais e senadores em nível de legislativo, e com ministros no Supremo, nos tribunais superiores, né? E a Justiça Federal. No nível estadual, nós temos governadores no executivo e seus secretários, deputados estaduais no legislativo, juízes e desembargadores em nível de judiciário. E nível municipal, mais local, prefeitos e secretários municipais, vereadores no parlamento, que é a Câmara dos Vereadores, e os juízes locais. Então, só para entender como é que esse Estado se organiza nos seus 3 poderes, nas suas 3 instâncias, e aí todos os órgãos que advêm disso são os braços do Estado a serviço do cidadão. Mas é isso. Vamos agora, então, aos nossos exercícios de fixação. Bom estudo a todos.